Boa noite, pessoal. Na entrevista de hoje a gente vai conversar com meu colega Ramon Coelho, nutrólogo, endocrinologista, né, especialista aí na questão de emagrecimento, performance, né. Também tem uma especialização que é bastante rara, que eu considero importantíssima, que é de pacientes que são pós-bariátricos, né. Então ele vai trazer para a gente uma possibilidade, uma visão da relação da questão nutricional, da nutrologia, endocrinologia, né, o metabolismo e as questões de saúde mental. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, Como vai? Obrigado pelo convite, Imagina, Laura. Obrigada a você por vir aqui conversar com a gente. Conta um pouquinho do seu trabalho, tua clínica nova. Bom, tô de clínica nova, né? A clínica nasceu numa ideia de promover e prevenir, né? O intuito do meu trabalho na endocrinologia e na nutrologia é pra gente educar o paciente e não somente prescrever medicamentos, né? E com isso agregar, né, vários benefícios ali, promovendo longevidade, né? Eu falo que o slogan da minha clínica é longevidade saudável, fazer com que o paciente envelheça com saúde. E a gente está aliado, falando de saúde, a gente traz as vitaminas, minerais, tudo isso é importante, né? Você é o que você come. Sim. Então, é muito importante a gente dosar as vitaminas, minerais, perfil inflamatório do paciente, pra gente saber como que vai manejar, como que vai conduzir o quadro desses pacientes. Sim, estamos numa questão epidêmica bem importante aí, do tipo de nutriente que a gente consome, né? Porque a gente deixou cada vez mais de consumir alimentação natural, comer muita coisa processada, que se concentra mais numa questão de gordura, açúcar, né? E a farinha branca. E daí a gente está deixando de consumir uma série de minerais, né? Uma série de outros nutrientes, né? Então a gente está numa epidemia da população de bastante dificuldade alimentar e vamos dizer que tem uma desnutrição, né? Com Sim. obesidade. Então me conta aí esse panorama que você tem visto. Eu acho que com a própria vida corrida, né, que hoje quem não tem uma vida corrida, a primeira coisa que eu pergunto no consultório é como que é a sua rotina? Tá. Para eu poder entender a rotina do paciente e saber se aquela estratégia que eu vou criar cabe a ele, porque não adianta ele sair do consultório e não aderir à estratégia, né? E os alimentos ultraprocessados, eles estão no nosso dia a dia até pelo quadro de facilidade, né, comodidade. Então, assim, eu preciso de um alimento rápido, então vou no ultraprocessado. Só que a gente sabe que é uma desnutrição porque ele não traz fonte de vitaminas, de minerais, né, tudo que o nosso corpo de fato precisa. E o próprio estresse do dia a dia, ele libera bastante radicais livres. Então, às vezes, eu até tenho uma alimentação regular, como verdura, legumes, coloco salada na minha refeição, só que eu libero bastante radicais livres pelo estresse oxidativo, né, que a gente tem no corpo, seja por conta de uma carga horária excessiva, até mesmo pensando na performance, o treino excessivo, né? A gente causa inflamações na musculatura e aumenta a quantidade de radicais livres do nosso corpo e acaba que a gente consome mais os antioxidantes, que são minerais e vitaminas. Então, se eu consumo mais, eu preciso de um aporte maior. Sim. E dentro dos ultraprocessados, a gente não vai conseguir. Graças a Deus, hoje tem uma conscientização maior, né? Hoje se fala mais de saúde, tem ligado à estética sim, mas hoje as pessoas se preocupam em viver mais com saúde, né? Com dignidade, eu falo assim, conseguir levantar sem ajuda, conseguir se trocar, conseguir tomar banho, né? Então ter qualidade de vida e com essa conscientização as pessoas estão mudando o hábito alimentar e aí a gente consegue improvisar. Vamos sair do ultraprocessado, vamos trabalhar com marmitas. Você não tem tempo, mas pelo menos a gente tem as marmitas ali congeladas que vão te entregar nutrientes, vão te entregar minerais. E também tem as dosagens em que a gente chega em valores que às vezes tem que fazer reposições diferentes, né? Mas aí eu fico preocupado por uma questão de polivitamínicos que as pessoas tomam, né? Eu não consigo me alimentar direito, então
eu compro um polivitamina de, né, todas as letras possíveis do alfabeto e acho que estou repondo e que na verdade quase nunca repõe, né? Eu utilizo também polivitamínico, não com tanta frequência, mas a gente tem que entender como que está a absorção daquele paciente, né? A gente vai falar mais para frente dos bariátricos, mas já adiantando, eles não vão ter muita aplicabilidade no polivitamínico oral, até porque desliga, né? Inativa uma partezinha ali do estômago, então a gente vai ter uma dificuldade. Fora que os polivitamínicos hoje que a gente encontra nas prateleiras de farmácia, tem uma dosagem de vitaminas menor, né? Que eles não podem vender uma super dosagem aí de determinada vitamina, porque a gente tem as hipervitaminoses que pode causar malefícios também para a nossa saúde. Então ele tem que saber, a gente tem que saber como é que está o intestino desse paciente. Será que eu suplementar de uma forma oral agora vai ser bom? Será que eu não tenho que preparar meu terreno biológico desse paciente para eu poder depois suplementar um polivitamínico, onde ele vai absorver melhor essas vitaminas, né, esses minerais. Então tudo isso é feito pela anamnese, história clínica do paciente e o perfil inflamatório. Eu peço muito, toda a minha rotina tem vitaminas, minerais e perfil inflamatório. Porque se o paciente está muito inflamado, eu tenho muita dificuldade de fazer com que, de fato, as medicações, os suplementos funcionem nesse paciente. Então eu tenho que desinflamar para eu poder ter melhor resposta. E quais são esses pacientes? Aí você falou um pouco do estresse, né? E a relação dos processos inflamatórios. Quais outras causas, por exemplo, de pacientes hiperinflamados, né? Que tem... Hoje a gente tem um aumento de casos de obesidade e sobrepeso, né? A gordura, o aumento de percentual de gordura a mais de 30%, ele causa uma inflamação sistêmica no nosso corpo, né? Só que também a inflamação, ela diminui a metabolização de gordura. Então, um piora o outro, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é dos meus pacientes que eu mais recebo, assim, com um perfil inflamatório. O próprio estresse, às vezes eu nem tenho um paciente que está acima do peso, mas ele é um paciente que está estressado com a rotina, níveis hormonais totalmente alterados, né? Então a gente tem um desequilíbrio hormonal, também a gente vai pegar inflamações, né? Temos doenças de heranças familiares, diabetes, pressão alta, né? Doenças cardíacas, que também colaboram para um perfil inflamatório, né? Então, assim, inflamação, eu falo, até o exercício físico inflama, como eu falei, né? Inflamação tá em tudo, né? Se a gente for pensar também tudo inflama, a gente não vive. Exato. Mas a gente tem aquela inflamação que a gente considera boa, por exemplo, a inflamação do exercício, né? E a inflamação ruim, é saber dosar cada um. E daí essas questões, se a gente não trata, se dificultariam daí a questão do seu tratamento, né? Para conseguir repor corretamente, né? Isso, exatamente. Por exemplo, vou colocar um exemplo de um paciente que tenha uma disbiose, né, intestinal. O intestino ele está bem inflamado, eu tenho ali um desequilíbrio, né, da flora intestinal, então eu posso ter bactérias mais patogênicas ali no intestino, na microbiota intestinal dele. E não adianta eu colocar vitaminas, não adianta eu colocar whey protein, não adianta eu colocar creatina, porque eu não vou alterar a permeabilidade intestinal desse paciente e ele não vai absorver nada da suplementação. Então, eu não vou ter nenhum resultado significativo com esse paciente, né? Agora, eu pego esse paciente, identifico o quadro de disbiose, a gente tem teste genético, né, de microbiota intestinal, onde eu consigo avaliar todas as bactérias, né, se ele tem bactérias saudáveis, patogênicas, como que está o equilíbrio das bactérias dele. Se eu consigo fazer uma modulação com o próprio probiótico, eu já reduzo a quantidade de radicais livres, a oxidação do organismo e já melhora a permeabilidade dele. A gente tem a glutamina, que é um excelente aminoácido, que ela modula os enterócitos intestinais, então melhorando a permeabilidade intestinal. Então eu posso trabalhar ali 4 a 6 semanas
fazendo probióticos e glutamina para depois preparar ele para manter uma suplementação de uma forma oral. Ah, mas aí você não vai tratar esse paciente, ele está com uma deficiência de zinco, você não vai tratar? A gente pode repor de uma forma injetável nesse período. Tá. E depois ele continua de uma forma oral, que vai ser mais prático para ele, né? Tudo é conversado, mas eu tenho que escolher a melhor via para a situação daquele paciente. E daí você vem falando é uma das especialidades lá na sua clínica, né? Com relação à mudança metabólica com a perda de peso, né? Como que você vê a relação da obesidade com qualidade de vida, né? E as questões emocionais ali. Como que você tem visto isso lá, né? Sim. Os déficits vitamínicos, eles estão ligados, sim, ao quadro de transtorno de humor, depressão, né? E a gente vê, inclusive, uma baixa estima, né? Então a gente pode falar, será que é a baixa estima que possa estar levando aquele paciente com sinais mais depressivos? Será que de fato são as deficiências, né? Mas a gente tem que olhar como um todo. Eu falo, é um olhar integrativo. Sim. Se eu ficar tentando descobrir muito será, eu não trato o paciente. Então se eu olho como um todo, vou cuidar dos déficits nutricionais, vou cuidar da obesidade dele, vou aumentar a estima dele. Gente, tem neurohormônios, então vamos fazer uma modulação de neurohormônios dele para controlar a saciedade, controlar o apetite. Isso ele vai comer menos, vai gastar mais do que consome. Vou ter uma redução de peso. O paciente vendo o resultado, inclusive na bioimpedância, ele fica mais animado com a situação. Vitamina, já é comprovado que a gente entra com vitamina B12, vitamina D, vitamina C, muda o ânimo do paciente, ele fica mais disposto, ele tem mais energia, a função cognitiva dele melhora demais. Então todo esse olhar integrativo, a gente vai conseguir entender o problema do paciente e fazer com que ele saia satisfeito, assim, olha, tô vendo que aquela aplicação da vitamina D mudou, tô tendo mais força, né? A gente pega um idoso, às vezes não tá conseguindo levantar, a gente entra com uma dose elevada de vitamina D, ele começa a ter mais força, porque a vitamina D, ela não é só para a imunidade, ela não tá só no metabolismo de cálcio, mas ela atua também nas fibras musculares, ela trabalha num processo de anabolismo também, então, só que para ela atuar como um papel anabólico, eu preciso de uma vitamina D maior que 50. Só que a gente olha ali, a vitamina D já tá 35, tá 30, não vou repor. Mas olha o PTH, será que o PTH ele tá mais alto? Então a gente tem margem para repor. Né? O que a gente não pode fazer é suprimir o PTH, né? Mas às vezes tem paciente que tem um PTH de 60 com uma vitamina D de 30. Eu não vou repor? Eu tenho margem para poder diminuir esse PTH dele e aumentar a vitamina D e ele vai ter muitos benefícios em relação a isso. E daí você também tem essa questão da tua especialização com relação aos bariátricos, né? Quanto pouca relação das questões nutricionais que decorrem, né, da má absorção após um procedimento dessa natureza e as alterações que podem acontecer, né, tanto no metabolismo como no humor. Eu tenho um padrãozinho laboratorial que eu peço quando eu já sei, né, que o paciente é bariátrico. Geralmente eles falam, antes de chegar na consulta, eu sou bariátrico, queria marcar uma consulta com o doutor, então eu já tenho um padrãozinho laboratorial de vitaminas e minerais, que geralmente a gente tem essas deficiências no paciente que acabou de fazer a cirurgia, ou até mesmo 2, 3 anos depois da cirurgia mantém esse quadro de deficiências nutricionais, né? Bom, minerais, a gente fala de zinco, cai bastante, tá? O zinco ele já é baixo no paciente obeso, né? Então se eu tenho mais tecido adiposo, eu tenho uma captação de zinco maior, né? Então a gente já tem uma insuficiência, um déficit de mais ou menos 4 a 9% dentro dos trabalhos, menos de 10%, né? Não vou te falar um valor exato porque não me recordo agora, mas é menos de 10%. Mas já tem, em relação a uma pessoa não obesa, essa deficiência, né? Esse déficit, né? Não chega a ser uma deficiência. Quando eu faço a cirurgia bariátrica, principalmente a bypass,
você tem uma captação maior pela uma demanda de energia mesmo. Faz uma captação maior de zinco e coloca ele em coisa de 30% a menos. Então, zinco é uma das primeiras coisas que a gente precisa repor, né? Hoje, o que se fala muito? B12 e ferro, né? Isso eu acho que todas as especialidades sabem, até o paciente ele já sabe ele tem que repor ferro e B12, por conta do fator intrínseco, né? Que faz a absorção da B12 lá no intestino delgado, né? Carreia, transporta ali a B12 lá para o intestino delgado, onde ela vai ser absorvida. Só que como a gente tem a redução de ácido clorídrico e redução do fator intrínseco, a gente tem essa deficiência de B12. Então, B12 a gente tem que repor, isso eu acho que é o basal. Ferro também, porque diminuindo o ácido clorídrico, a gente diminui ali a digestão mesmo de proteínas. Então esse paciente ele se sente pesado comendo proteína, né? A maioria dos pacientes bariátricos, eles não têm uma tolerância de comer grande quantidade de carne, então acaba reduzindo ali o aporte de ferro, né? A ferritina. Pensando em minerais, ácido fólico. O ácido fólico ele também vai diminuir. Então eu coloco zinco, ácido fólico, selênio também diminui bastante após a cirurgia bariátrica. B12, vitamina D cai bastante. Vitamina D também a gente tem, depois da bariátrica, uma alta absorção. A vitamina D, na verdade, ela não existe padrão de reposição, ela deveria ser por peso, né? Todo mundo teria que avaliar o peso do paciente para poder propor alguma unidade de reposição, né? Então não faz sentido eu pegar um paciente de 60 quilos e um de 100 quilos e repor 5 mil unidades ao dia para esse paciente. Um equivale a 5, o outro eu vou repor 10, 15 diariamente, né? E quando ele faz essa cirurgia, ele tem uma captação maior também, então a vitamina D cai. Fora que o paciente bariátrico acabou de sair de uma cirurgia, tem uma questão com o corpo também, então ele não vai se expor ao sol. Então a vitamina D cai mais ainda, então a gente tem que repor. Tá? E a gente vê que todo esse perfil laboratorial que eu peço, quando ele está baixo, o paciente tem queda de cabelo, unhas quebradiças, erosões dentárias que não são cáries, mas essas erosões por abrir mesmo, fazer crateras maiores, né, acaba que junta restinho de comida e aí se tornam cáries, né? Mas primeiramente se formam erosões, justamente pela falta de cálcio. Como a vitamina D ela tá ligada ao metabolismo de cálcio, queda de vitamina D, o cálcio do paciente bariátrico ele vai cair mais do que o paciente normal também. Então tudo isso eu tento deixar em equilíbrio, mostro para o paciente como ele chegou, depois que a gente repõe, pergunto antes de mostrar o resultado dele, vamos ver se seus exames melhorou. Eu gosto de trabalhar assim. Como é que você está se sentindo? Antes da gente falar do seu exame, me fala tudo. Como é que você está se sentindo? O que melhorou? Como é que está o cabelo? Como é que está a unha? E o dente? Aí ele começa a falar, vamos ver então se a gente mudou o perfil? Aí você consegue mostrar para o paciente ali que as vitaminas elas têm uma importância muito grande no nosso corpo, né? E assim, temos pacientes, a gente não quer falar, não faça bariátrica, né? Bariátrica é um tratamento para obesidade, tem que ser feito quando indicado, né? Só que o cuidado hoje o que a gente vê muito é o pós mal cuidado, né? Então a gente precisa ter esse acompanhamento pós com cirurgião, nutricionista, mas o nutrólogo ele tem que entrar nesse acompanhamento também, porque a gente estuda vitaminas, a gente estuda, sabe como que ela vai se comportar no teu corpo, né? Quais os benefícios, o que o paciente, qual paciente é eleito a determinada vitamina, qual que não é, a melhor via de administração. Então tudo isso conta ali para a integridade da saúde do paciente. Que joia! Nossa, muito obrigada, Ramon. Eu fico muito contente de poder compartilhar. Teu conteúdo é muito interessante. Quem puder também acompanhar, tanto da clínica como o próprio conteúdo que o Ramon tem falado, é muito interessante. Tem bastante coisa para falar aqui. Tem muita coisa, né? Quem tem muito conhecimento e muita informação, né, relacionada a esse tema.
Mas em linhas gerais, para um público nosso que é alguns profissionais e alguns leigos, é muito importante saber a importância do profissional nutrólogo nessa, né, manutenção de uma melhora de qualidade de vida, de uma procura, né, de uma melhora da saúde em geral, né, da longevidade que você falou, mas também das doenças relacionadas mesmo à nossa vida corrida, né, moderna, das cidades principalmente, em que a gente precisa estar atento a essas questões que a gente deixa de ver, adoece com, né, muita frequência. Sim. Que às vezes muito está relacionada às questões nutricionais e podem ser melhoradas e melhorar a qualidade de vida, às vezes deixar de ter complicações, né, em outras questões mesmo, né, a obesidade que vai trazer uma série de problemas cardiovasculares, ou mesmo a deficiência nutricional que vai trazer outras complicações clínicas, né, e outras alterações metabólicas e hormonais. Então, eu acho que é muito importante procurar um profissional como o Ramon, né, que é completo, consegue trabalhar em várias dessas questões. E acompanhe o conteúdo dele também para ter mais informações desse tipo. Obrigada, Ramon. Eu que agradeço, obrigado.